do ponto de vista político, essa semana nós tivemos aqui como grandes acontecimentos políticos dois fatos, né? Um foi a ação do STF contra os empresários bolsonaristas e o outro fato foram as entrevistas na Rede Globo, né? Vamos procurar analisar esses dois fatos aqui detalhadamente. Bom, a questão dos empresários, né, em primeiro lugar, mostra que nós estamos vivendo aqui um estado de exceção. Alguém coloca nos jornais aí, né, reprodução de uma conversa entre empresários bolsonaristas num círculo privado que discute aí a questão do golpe, né? Onde a opinião predomina, as opiniões são mais ou menos assim. Um cidadão levanta lá e fala: se fosse para dar um golpe, ele teria que ter dado o golpe no começo do mandato. E aí outros apresentam opiniões igualmente esdrúxulas sobre qual seria a oportunidade de um golpe de Estado. Não, pelo menos o que eu vi, né, que saiu na imprensa, ninguém estava organizando nenhum golpe de Estado, estavam discutindo, né, se deveria ter golpe ou não deveria ter golpe. O que não é crime nenhum. Você teria que demonstrar, né, que as pessoas estavam agindo em função de um golpe de Estado, né? E, logicamente, que se a gente fosse para valer isso que está acontecendo aí, o Ministério, se fosse séria, né, essa investigação, o Ministério Público deveria imediatamente abrir um inquérito no interior das Forças Armadas para verificar quais militares estavam apoiando esse golpe, porque não vai ser o velho da van, né, nem o dono da Coco Bambu que vão dar um golpe de Estado, né? O que eles vão fazer? Jogar um camarão no Congresso Nacional? Não vai acontecer. Golpe para valer tem que ter alguma força militar. Então, vamos supor que você tem um inquérito sério para desvendar um golpe no Brasil. Tem que ver quais forças armadas serão utilizadas para esse golpe. Mas não tem nada disso. Não tem nada disso porque não tem golpe nenhum. E tudo isso é só uma versão, né, que o pessoal procura, desde o começo está procurando impingir de que as eleições estão ameaçadas por um golpe de Estado. Como ninguém sabe o que é um verdadeiro golpe de Estado, essa conversa aí, né, conquista os espíritos mais fracos que ficam com muito medo de um golpe de Estado. Aqui vale o negócio que falou o John Bolton, né, nos Estados Unidos, sobre o suposto golpe do Trump, né, a invasão do Capitólio. Que, na época nós falamos, isso aí não é golpe de Estado. Isso aí é um pessoal, né, que está irritado, é um movimento de pessoas comuns. Passou na televisão, todo mundo viu o cidadão lá com a cabeça de touro, lá um chifre enorme e tal. Ninguém acredita que aquilo lá é um golpe de Estado. Você não vai dar um golpe de Estado vestido aí de minotauro. Não faz sentido, né? E o Bolton falou, não, isso aí não é um golpe de Estado. Já participei da organização de vários golpes de Estado e nós temos que acreditar nele quando ele fala isso daí, né? Até no Brasil teve golpe de Estado. E ele falou, não tem nada a ver. E não tem nada a ver mesmo, né? É só uma tentativa de assustar todo mundo para impor medidas ilegais, antidemocráticas, inconstitucionais, né, e aumentar o poder do STF de controlar a situação política nacional. Aí, o que aconteceu? O STF mandou a Polícia Federal invadir a casa de vários empresários, confiscar computador, tudo. Mandou fechar as redes sociais dos supostos golpistas, esse negócio todo. Isso daí é muito mais um golpe do que o golpe que os empresários estavam discutindo. Porque não faz sentido.
ficou tão óbvio o abuso de poder que a própria imprensa burguesa, que tem apoiado de uma maneira assim total o Alexandre de Moraes, tiveram que se pronunciar falando que o STF, se quiser ter autoridade, não pode exagerar na dose. Né? O Estado de São Paulo tirou um editorial contra o que o Alexandre de Moraes fez. Né? Falou, a luta pela democracia necessita respeitar, né, o Estado de Direito. Veja só o editorial do Estadão. Quer dizer que o cidadão, supostamente na luta pela democracia, passou por cima do Estado de Direito. Bom, aí eu vi umas coisas curiosas a respeito disso, né? Eu vi um articulista do 247, ele fala que a imprensa, né, na opinião dele, estava tendo uma atitude parcial com os empresários golpistas. Que essa imprensa tá do lado do golpe, não sei o que lá. Não, não é fato. O pessoal do PT está muito fora da realidade nessas coisas, né? Achar que o Estado de São Paulo e a Globo estão do lado do Bolsonaro é muito para a cabeça. Eles estão apoiando o Alexandre de Moraes. Todo mundo pode ver isso daí. Mas acontece o seguinte, como o PT tem um setor dos petistas aí, ou que apoiam Lula, eles têm uma concepção muito complicada, muito curiosa, muito fora da realidade do que está acontecendo no país, eles acabam produzindo raciocínios absurdos. Né? O que a burguesia fez, o que a grande imprensa burguesa, golpista, fez, foi dar um sinal amarelo para o Alexandre de Moraes. Falou, não exagera que pode dar problema. Por que eles fizeram isso? Porque eles não fizeram isso no caso do Daniel Silveira, no caso do Alan dos Santos, no caso da Sarah Winters. Não fizeram isso daí. É que isso é uma coisa que muita gente não entende. Para a burguesia, existe gente e o resto. E a gente é a própria burguesia. Quando o Alexandre de Moraes investiu contra empresários relativamente, eu não diria que são dos grandes empresários brasileiros, mas são empresários, digamos assim, médios, né? Quando eles investiram contra esses empresários, a burguesia toda olhou e falou, opa, aí já está mexendo, já não é, você não está mexendo com a ralé, você está mexendo com gente de verdade, ou seja, empresários, capitalistas, burgueses, né? E isso daí preocupa toda a burguesia. Eles olham e falam assim, se o negócio se generaliza, amanhã, né, qualquer tipo de cara vai investir contra qualquer tipo de empresário também. Isso aí tem que ser uma coisa mais limitada. Precisaria ter mais causa para levar o negócio nesse padrão. Quer dizer, o Alexandre de Moraes exagerou. Não é a primeira vez que ele exagerou em outras oportunidades também. Mas aí a burguesia falou, não, calma, né, não podemos. É um aviso para que ele se controle, que ele se contenha, né? Porque ele realmente ultrapassou os limites que ele já tinha, limites maiores do que os que ele já tinha ultrapassado anteriormente, né? A realidade é que a atitude do Alexandre de Moraes é uma atitude de um país que não tem Constituição, não tem lei, não tem nada. É um salve-se quem puder, né? Como nós já falamos, é a terceira vez que o Judiciário faz isso. A primeira foi no julgamento do Mensalão, a segunda foi na Lava Jato e agora de novo. Quer dizer, a burguesia apoia aí uma ação totalmente ilegal, inconstitucional, e dá uma espécie de carta branca para um funcionário público, porque o Alexandre de Moraes não é mais do que um funcionário público, né? Agir de maneira totalmente desenfreada, sem controle nenhum,
contra qualquer pessoa em função de um interesse político momentâneo, né? O que é grave nessa situação é a conduta da esquerda, né? A esquerda ficou totalmente a reboque dessa política antidemocrática, né? Ficaram a reboque da política antidemocrática, pelo menos o que a gente vê, né? Principalmente são jornalistas e pessoas que dão opinião, não são tanto os políticos, né? Mas os políticos seguem a mesma linha, porque eles acreditam que o Alexandre de Moraes é um grande defensor da democracia. O que é absurdo, porque o que ele está fazendo é desmantelar os direitos democráticos de todo mundo, né? As pessoas têm a concepção extremamente ingênua de que atacar o Bolsonaro, seja lá como for, não é antidemocrático. Quer dizer, é assim, contra os meus inimigos vale tudo. Mas se vale tudo contra eles, vale tudo contra você também. E depois tem essa ideia de que a gente precisa também destacar aqui, que é o seguinte: a esquerda, essa esquerda oportunista, reformista, do PT, do PSOL e tudo mais, eles são as únicas pessoas no Brasil que acreditam realmente que as instituições são democráticas, né? Eles falam, não, a justiça, como se fosse uma coisa séria, né? Isso depois do golpe de 2016. Quer dizer, mostra que é uma coisa assim que a esquerda é incapaz de superar essa concepção, esse cretinismo, né, institucional. O juiz decidiu, está decidido. Então eles ficam e tal. Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que respeitar, temos que seguir as normas. Só quem acredita nisso é a esquerda. A direita bolsonarista, evidentemente, não leva nada disso a sério, né? Porque eles são uma direita ligada à burguesia, não porque eles são bolsonaristas. E como eles são ligados à burguesia, eles sabem que a realidade do país não é seguir a lei. A realidade do país é fazer prevalecer a sua vontade independentemente da lei. Finalmente, né, entre os bolsonaristas há um número muito grande de policiais. O que a polícia faz o tempo todo no Brasil? Passar por cima da lei. Essa matança de gente, o que é? É uma coisa totalmente ilegal. Mas eles têm carta branca para fazer isso daí, eles sabem disso. Eles são ligados a políticos que estão acostumados aí a passar por cima da lei o tempo todo, né? A esquerda é a única que... Tem uma parcela da esquerda, lógico que tem gente aí que sabe que nada disso é sério. Mas uma parcela da esquerda ou acredita ou age como se acreditasse que todo o negócio é sério. Que não é que os juízes são totalmente parciais, né? Vocês devem ter reparado que no meio da caçada, isso aqui é típico da situação, né? No meio da caçada do Alexandre de Moraes contra a direita, juízes direitistas do TSE passaram a fazer uma caçada contra a esquerda, né? Tiraram o negócio do Lula do ar, falaram que ele não podia falar que o Bolsonaro é genocida e tal. Isso aí eles olharam e falaram assim, bom, isso aqui é uma orgia, vamos participar, vamos tirar a roupa e vamos embora também. Né? O que mostra que não tem lei. Aí o Alexandre de Moraes, ele não pode chegar lá e falar assim, não, você não pode proibir o cara de fazer A, B e C. Não, ele não falou isso aí. O que ele fez? Ele centralizou as decisões do TSE no pleno, quer dizer, na reunião conjunta de todos os ministros. Quer dizer, vai ter uma reunião onde ele vai aprovar se vai ser censurado A, B ou C. Só vai ser censurado quem ele acha que deve ser censurado, né? Quer dizer, ele não investiu contra a ilegalidade dos outros, porque ele mesmo está cometendo ilegalidades. Então ele decidiu o quê? Monopolizar a ilegalidade. É assim que funciona. E a esquerda fica falando, não, porque é preciso a lei, as instituições, papapá, papapá, papapá.
É uma coisa cretina da esquerda. E, logicamente, que isso aqui só pode terminar mal, só pode dar um resultado negativo. A nossa obrigação, como Partido Revolucionário, é chamar a atenção de todo mundo de que tudo isso é uma farsa, que a coisa não é real. Tá? A nossa função aqui não é elogiar a urna eletrônica. A nossa função é despertar o espírito crítico do povo brasileiro. É isso que nós temos que fazer. A nossa função é mostrar todas as mazelas, todas as coisas, tanto as que aconteceram como as que podem acontecer, que são prováveis que aconteçam. Né? Nós não podemos falar da urna eletrônica aqui, porque isso aqui foi totalmente proibido. Né? Há uma frente única aí das empresas multinacionais da comunicação, das redes sociais, e o TSE para censurar esse negócio, não pode falar. Se a gente falar aqui abertamente o que a gente acha do problema, o nosso vídeo aqui vai para o espaço. Nós já recebemos advertência e tudo mais. Tivemos um canal derrubado, depois do Alexandre de Moraes ter derrubado todo o nosso canal. Então, quer dizer, nós estamos vivendo aqui num estado de exceção, né, que é apoiado pela esquerda a pretexto de que isso aí é a defesa da democracia. O que eu acho que é importante chamar a atenção sobre toda essa história é o seguinte: você não pode fazer política sendo louco, sendo maluco. Porque é uma maluquice você falar que o cidadão está passando por cima da lei, cometendo todo tipo de arbitrariedades, e isso é uma defesa da democracia. É como se uma pessoa fosse lá e tocasse fogo no prédio e você falasse, não, ele é o bombeiro. Você fala, mas como ele é o bombeiro se ele está tocando fogo no prédio? Não, é que ele está tocando fogo no prédio como uma maneira de impedir que o prédio pegue fogo. Não faz sentido nenhum. Né? Teve gente que falou, tudo que se interpõe entre nós e o golpe de Estado é o Alexandre de Moraes. Como? Que tipo de conclusão que é essa? Primeiro que é ridículo. Né? Eu imagino os militares ouvindo isso daí, os militares mais escolados e tal, vão olhar e falar, isso aqui, o Alexandre de Moraes vai impedir o golpe. Se tiver golpe, o Alexandre de Moraes vai ficar quietinho, vai botar aquela capa preta dele lá, vai ficar quietinho. O que ele vai falar? E se ele falar alguma coisa, no golpe de 64, no STF, ninguém falou nada. Porque é assim que funciona o STF. Mas se ele falar, e é um golpe de verdade, vai preso. Golpe é assim. Golpe você tem, ou você enfrenta o golpe, né, com uma ampla mobilização popular, né, ou você não está enfrentando golpe nenhum, não tem enfrentamento legal ao golpe. Isso simplesmente não existe. Então, quer dizer, o pessoal está totalmente fora da realidade e é importante denunciar para que a gente não pague o preço das bobagens que o pessoal está falando aí, que é tudo bobagem. Né? A situação é extremamente grave.